Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o 9º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Erasmo Soares e nosso tema de hoje é números racionais, dízimas periódicas, conteúdo importante para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental. É muito bom estar aqui de volta com vocês. Vamos dar sequência com o nosso conteúdo. O tema de hoje é o conjunto dos números racionais. Como eu já disse para vocês anteriormente, o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Esse conjunto é constituído pelos números naturais, pelos números inteiros, pelos números decimais, dízimas periódicas e frações. Nós utilizamos esses números para representar quantidades e medidas. Por exemplo, quando nós vamos medir nossa massa corporal, nós subimos em uma balança, que é um instrumento utilizado, e fazemos a leitura dessa massa corporal. Geralmente, esses números são decimais. Dificilmente nós vamos obter um valor inteiro. Da mesma forma, quando vamos medir a estatura de alguém, encontramos também um número decimal. Esses números são números racionais, que podem ser convertidos em fração. Observem aqui comigo a reta numérica. Nessa reta numérica, nós temos os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Nós temos também os números inteiros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Nós podemos observar aqui também as frações. Olha só, menos 1/7 mais meio. Nós temos um número decimal exato, que é o 4,6, e temos duas dízimas periódicas, menos 3,222. Olha as reticências, indicando que esse número é um decimal infinito. E aqui nós temos 3,6565 reticências, também indicando que é um número decimal infinito. Notação e relação de inclusão. Olha só, nesse diagrama nós podemos visualizar a relação de inclusão entre o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, e conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Observem, olha só, o conjunto N está de vermelho. Nós temos o número 0 e alguns números inteiros positivos. Esse conjunto N está dentro do conjunto Z, aqui representado de verde. Além do conjunto dos números naturais, de todos os números que estão dentro do conjunto dos números naturais, aqui nós ainda temos os números inteiros negativos. E o círculo maior de azul, representado pela letra Q, que é o conjunto dos números racionais, além dos naturais e dos inteiros, nós temos as frações, os decimais exatos e as dízimas periódicas. Portanto, o conjunto dos números racionais, ele engloba os números naturais e os números inteiros. E nós acrescentamos as dízimas periódicas, os decimais exatos e todas as frações. Transformando fração em decimal. Quando nós transformamos uma fração em um decimal, nós podemos obter um número decimal exato ou uma dízima periódica. Vamos ver aqui os exemplos. Olha só, a fração 2/5. Eu vou dividir o número 2 pelo número 5. O número 2 que está em cima nós chamamos de numerador.
o número 5 embaixo, denominador. Dividindo o número 2 pelo número 5, nós vamos encontrar 0,4. Observe, nós temos apenas uma casa decimal após a vírgula. Então, esse número é chamado de decimal exato. Vamos para o próximo exemplo. 11 quartos, ou 11 sobre 4. Dividindo o número 11 pelo número 4, nós obtemos 2,75, que também é um número decimal exato. Olha só, nós temos duas casas decimais após a vírgula. Quando nós temos um número finito de casas decimais, esse número é classificado como decimal exato. Observem aqui o próximo exemplo, a fração 2/3. Se nós dividirmos o número 2 pelo número 3, nós vamos encontrar um número decimal com infinitas casas. Observem, 0,666 reticências, né? O algarismo 6 vai se repetir infinitamente. Nós chamamos esse tipo de número de dízima periódica. Toda dízima periódica apresenta um período. O período é o algarismo que se repete. No caso do exemplo da letra C, 2/3, que é igual a 0,666 reticências, o período da dízima periódica é o número 6. Letra D, 13 nonos. Dividindo o número 13 pelo número 9, nós também vamos encontrar uma dízima periódica. 1,444 reticências. Olha só, nós temos infinitas casas decimais. E o período dessa dízima periódica é o algarismo 4. Letra E, 23 sobre 99. Dividindo o número 23 pelo número 99, nós também vamos encontrar uma dízima periódica, que é 0,2323 reticências. Nesse caso, o período é formado por dois algarismos, o algarismo 2 e o algarismo 3. E no nosso último exemplo aqui, 23 sobre 90. Dividindo o número 23 pelo número 90, nós também vamos encontrar uma dízima periódica, que é 0,2555 reticências. Nesse caso, pessoal, o período da minha dízima é o algarismo 5. Mas observem a diferença entre as letras C, D, E e a letra F, né? Nas letras C, D e E, o período apareceu logo após a vírgula. Olha só, na letra C, o algarismo 6, que se repete, apareceu logo após a vírgula. Na letra D, o algarismo 4, que se repete, também apareceu logo após a vírgula. E na letra E, né, o período é formado por dois algarismos, o algarismo 2 e o algarismo 3, que também apareceu logo após a vírgula. Quando o período aparece logo após a vírgula, essa dízima é classificada como dízima periódica simples. Já na letra F, o período não apareceu logo após a vírgula. Observem, antes do período nós temos o algarismo 2, que não faz parte do período. Então, na letra F, essa dízima periódica é classificada como dízima periódica composta. Representação de um decimal na forma fracionária. Olha só, nós podemos transformar um número decimal em uma fração. Vamos ver aqui os exemplos. Olha só, primeiro nós temos números decimais exatos. Observem, 0,2. Eu tenho uma casa decimal após a vírgula. Então, para transformar em fração, eu posso colocar 2 sobre 10. Na letra B, 2,14, outro número decimal exato. Eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Então, eu posso colocar 214 sobre 100. Observem que o número de casas decimais após a vírgula indica a quantidade de zeros que eu coloco. E aqui, o nosso último exemplo de decimal exato, o número 0,032. Observem, nós temos 3 casas decimais após a vírgula.
Então, transformando esse número em uma fração, nós vamos obter 32 sobre 1000. Como eu tenho 3 casas decimais após a vírgula, aqui eu tenho 3 zeros. Essa regra vale somente para os decimais exatos. No caso das dízimas periódicas, nós vamos utilizar outras regras. Eu vou ensinar para vocês o dispositivo mais prático para transformar essas dízimas em fração. Observem aqui esse exemplo. 0,16, 16, 16, reticências. Nós identificamos o período dessa dízima periódica, que é formado por 2 algarismos, o algarismo 1 e o algarismo 6. Então, para transformar em uma fração, nós vamos utilizar a seguinte regra prática. Como numerador da fração, nós vamos colocar o período. Nesse caso, o período é formado por 2 algarismos. Olha só, o algarismo 1 e o algarismo 6. E no denominador, para cada algarismo do período, nós vamos colocar um algarismo 9. Então, como o meu período tem 2 algarismos, o denominador será 99. Então, a dízima periódica 0,16, 16, 16 é o mesmo que 16 sobre 99. Essa fração é chamada de fração geratriz. É a fração que origina a dízima periódica. Observe o nosso próximo exemplo. 0,1777 reticências. Nesse caso, é uma dízima periódica composta. O período é o algarismo 7, mas nós temos uma parte não periódica, que é formada pelo algarismo 1. Então, nós colocamos a parte não periódica, que é o 1, o período, que é o 7, e subtraímos da parte não periódica, que é o algarismo 1. Para cada algarismo do período, um algarismo 9. Para cada algarismo da parte não periódica, um algarismo 0. Então, obtemos 16 sobre 90. Por hoje nós ficamos por aqui, Não saiam daí, pois após o intervalo teremos aula de ciências com o professor Yuri Kesley, para você que é estudante do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. Até a próxima. Forte abraço.